E aí pessoal, estamos aqui para mais um Little Drops. Estou aqui no Parque Infantil. Não é um lugar que eu costumo vir e gravar, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no microfone, porque aqui é o sinal que está gravando, animal. Isso. Não é um lugar que eu costumo vir gravar, mas eu tenho um recadinho para vocês nesse Little Drop. Hoje nós vamos falar mais ou menos de como o homem é um ser magnífico, uma criatura de Deus cheia de amor. Não, né? Não é. Bom, esses dias aconteceu uma coisa interessante, tá? E eu fiz algumas anotações aqui pra gente discutir. Nossa futura ministra das mulheres. Ministra do quê? Das mulheres. Não é ministra do cachorrinho, não é ministra do passarinho, nem nada do tipo. Ministra das mulheres e direitos humanos e mais um monte de palavra que eles colocam no ministério para ficar bonito, para as pessoas ouvirem. Ela deu um testemunho em 2016 de que ela era abusada sexualmente por um parente. Ela passou por situações muito difíceis que levaram a ela, depois de anos de abuso, porque além de abusar dela, o cara fazia o favor de dizer a ela que a culpada era ela, porque ela fazia aquilo com ele, e mais, que se ela contasse para alguém que ele mataria o pai dela. E naquela época eu tive família de fazenda, então eu sei como é que funciona. Para vocês terem uma ideia, eu tive um irmão do meu avô que matou o sobrinho por causa da posição de uma cerca, tá? É bem Hatfields contra McCoys mesmo, entendeu? Então a gente sabe que no meio rural os ânimos são mais efervescentes, né? E ele ameaçava ela, e depois de anos de desespero, ela resolveu se matar. Ela subiu numa goiabeira para acabar com a própria vida, e aí ela disse que lá ela teve uma visão de Cristo, e aí ela desistiu e ela teve um encontro com Deus ali. Bom, pessoal, eu não vou entrar no mérito da questão dela ter um encontro com Deus ou não, dela ter visto a Jesus ou não. Ela é uma pastora, sim. Vocês sabem que o Ministério Nascido de Novo, qual é a nossa posição quanto ao ministério feminino, ao pastorado feminino. Nós sabemos toda a importância do ministério feminino, do ministério das mulheres na igreja. E ela é uma pastora pentecostal, então ela tem dentro da crença dela algumas posições. Mas ela teve, então nós não vamos entrar no mérito se ela viu realmente Cristo ou não. Mas foi uma experiência de fé dela, tá? Como por exemplo, nós tivemos uma cantora aí, baiana aí, que ela falou que consultou os orixás para fazer não sei o que. Engraçado, ninguém falou nada contra ela. Mas aí nós vimos alguns que se dizem jornalistas sérios que fizeram piada com a situação da ministra. Ou seja, falaram que o Globo Rural, por exemplo, vamos dar um nome aos bois, colocou uma postagem dizendo o seguinte, que melhor do que subir na goiabeira é melhor cultivar a goiaba. Sabe, mas um monte de pseudo-intelectuais fizeram piada, entendeu? Fizeram postagens extremamente lacradoras com essa história. Mas vamos ver um pouco pelos olhos de cristãos o que isso acontece. Sabe, pessoal, a gente tem que entender, que essas pessoas são alinhadas com ideologias de esquerda e que têm um claro compromisso com a destruição da fé cristã. Então não importa o que vai ser feito, eles não estão preocupados com a questão religiosa ou com a retidão, se ela viu Cristo ou não. Eles estão preocupados em dar vazão para os compromissos ideológicos que eles têm, né? E isso não é apenas uma questão de direita e esquerda, mas é uma coisa que é intrínseca do ser humano. O ser humano não é esta belezinha que todos falam. O ser humano não é um poço de beleza e gratidão. Não, o ser humano ele é depravado por natureza. Se o ser humano não tiver o freio do Espírito Santo, se não tiver o freio de Deus, o Espírito Santo cada vez vai descer ribanceira a mais. Vamos ver o exemplo do que nós temos aí de ser humano grotesco. Nós temos Hitler, nós temos Lenin, nós temos tantas pessoas que mataram milhares de pessoas. Mas por quê? Porque essa é a natureza humana. O ser humano ele é contaminado com o pecado. Então, se ele tiver que decidir por ele sempre vai decidir pelo pecado.
Ele não aceita as coisas de Deus. Para ele, as coisas de Deus são loucura. Então, o que acontece? A ministra ter visto Deus, ter visto Jesus em cima da goiabeira, para eles, é escândalo, é ridículo. Entendeu? Então, ó, as pessoas normais, elas não aceitam as coisas de Deus, elas são contra, porque para eles é loucura. 1 Coríntios 2,14 fala, ó, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então vocês estão percebendo que é uma coisa normal, que é normal, é comum do ser humano agir dessa maneira? Aí eu vejo muitos aí na briguinha de direita versus esquerda, que ficaram, nossa, estou chocado com a atitude. São pessoas que vivem na sujeira, não vivem para o Espírito. E nós, como cristãos, mesmo tendo o Espírito Santo, nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a dar vazão para a nossa carne, porque a nossa carne, ela vai fazer como as pessoas que fizeram as piadinhas contra a ministra. A nossa carne, ela vai trazer esses absurdos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Não é nada espantoso. Não surpreende ver as pessoas brincarem com algo tão sério. Uma criança de 8 anos, de 8 ou 10 anos, que pensou em subir numa árvore para se matar porque estava sofrendo abuso e fazem piada com relação a isso. Isso é o normal do ser humano, mas nós, como cristãos, nós temos que olhar para o lado do amor. Essa é a nossa diferença para eles. Isso é que nós temos que trazer o amor para esse mundo. Porque o nosso Deus é amor. Nós somos discípulos de um Deus, nós somos filhos de um Deus que, mesmo sendo tão imperfeitos, mesmo sendo tão errados, Ele mandou o Filho dele para morrer por nós por amor. João 3,16 talvez seja a passagem mais importante da Bíblia Sagrada, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo, aquele que nos amou sem condição, aquele que nos amou sem interesse. Cristo não está interessado no teu dízimo, Cristo não está interessado no teu dinheiro, Cristo não está interessado na tua adoração. Ele não é um Deus mesquinho, Ele não é um Deus carente, Ele é um Deus que te ama, Ele é um Deus que escolheu te salvar. E quando nós vemos essas coisas aí de fora, como nós vamos lutar contra isso? Levando o amor de Cristo para as pessoas, levando o Evangelho para as pessoas, para que os eleitos sejam atingidos, para que os eleitos sejam alcançados e nós possamos trazê-los para o nosso Deus, para o nosso Jesus. É essa posição, pessoal. Não adianta a gente ficar espantado com as coisas que o mundo faz. O mundo traz a podridão que ele está acostumado. Nós temos que lutar como? Levando o amor de Cristo para as pessoas, levar o Evangelho, levar a mesma libertação que nós tivemos. Esse é o X da questão. Aquele que tem o Espírito Santo sente vontade de apresentar, sente vontade de falar de Cristo para as pessoas. E é esse o remédio. Não é nas redes sociais, xingando. Ai, pelo amor de Deus, onde já se viu fazerem uma piada dessa? Isso é o comum do ser humano, mas nós temos Cristo. A nossa resposta é levando o amor de Cristo para aqueles que estão perdidos, amém? Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele combo do YouTube, aquele combo esperto do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá teu joinha, compartilha esse vídeo e comenta aqui. Que eu posso demorar para ver, mas eu leio todas as mensagens e respondo sempre que eu posso. Aqui na descrição tem um link para você baixar o nosso e-book, Como Ler a Bíblia, Como Estudar a Bíblia, um e-book especial que a gente montou para te ajudar na tua leitura bíblica diária. E também aí você vai estar já cadastrado na nossa newsletter, você vai receber os nossos outros e-books. A gente tem muita coisa legal, muita coisa boa preparada para vocês. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.